Então, Ok. eu queria agradecer ao professor Lima a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a todos que estão aqui dispostos a ouvir um pouquinho aí, eu vou tentar ser o mais breve possível, falar um pouquinho do que é a Associação Procura da Ela. Eu hoje estou na presidência do conselho da associação, mas eu fui o fundador, fundei a associação há 10 anos atrás, em 2013, e queria falar um pouquinho do trabalho que a gente faz, o que é esclerose lateral amiotrófica, uma doença que era até 9 anos atrás era bem desconhecida. Depois, em 2014, houve o desafio do balde de gelo, então foi muito divulgado nas mídias sociais. Todo mundo jogava aquele balde de água gelada, tal, então se tornou mais conhecida. No mesmo ano, teve aquele filme A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, então também a doença se tornou mais conhecida, mas até então era uma doença bem desconhecida de todos. Eu vou tentar aqui compartilhar, vamos ver se dá certo. É, deixa eu ver aqui. Está entrando a tela, não? Tá? Tá, é só não estar no modo apresentação ainda, mais tarde. Agora tá? Tá. Perfeito. Vamos lá. Então, vou falar aqui rapidinho. A associação, ela tem 10 anos, completou 10 anos agora. Nós somos aqui no Brasil afiliado à FEBRARAS, que é a Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras. Nós somos fundadores da UNELA, que é a União Latino-Americana de Associações de ELA, e somos membros da International Alliance of ALS-MND Association, que é a Associação Internacional de Associações de Esclerose Lateral Amiotrófica, sediada na Inglaterra. Inclusive, semana que vem, eu estou indo à Suíça para participar do simpósio 34º Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, que completamos 10 anos. A associação foi fundada dia 26 de junho de 2013. Falar um pouquinho sobre ela, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, mas eu não sei se é porque ela se torna uma doença mais conhecida nos últimos 10 anos, cada vez mais a gente vê pessoas diagnosticadas com ela. Um exemplo, hoje na capa do site do UOL, no dia de hoje, estava falando de uma menina de 18 anos, não, minto, uma menina de 25 anos que aos 18 foi diagnosticada com ela. Então a matéria estava na capa do site do UOL, uma coisa que há 10 anos atrás jamais uma notícia dessa estaria na capa de um site assim da importância que tem o UOL. Né? A ela é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e ainda fatal, porque não tem cura. Ela não afeta nenhum sentido, visão, olfato, paladar, audição e tato, nem a função sexual e não é contagiosa. Ela atinge jovens, como o caso dessa moça que estava hoje no site do UOL, adultos e idosos, mais idosos, a idade média das pessoas que são diagnosticadas é 65 anos, trabalhadores rurais, executivos, mulheres, homens, atletas, ela não tem um perfil definido. Né? É uma doença silenciosa, ela aparece quando você menos espera, é, ela é irreversível, ela consome toda a massa muscular do corpo humano, deixando a pessoa totalmente paraplégica. Só o único movimento no final da doença, o único movimento que sobra ao paciente são os olhos. A mente não é afetada, uma pessoa fica totalmente consciente, mas sem nenhum movimento físico. É uma mente presa num corpo, né? Existem dois tipos de ELA. A ELA familiar, que é aquela que passa de pai para filho, ela atinge em torno de 7% dos casos de ELA. Mas a grande maioria, 93% dos casos de ELA, são esporádicos. Ele que é um caso único na família e que qualquer um de nós que não temos nenhum caso de ELA, não conhecemos ninguém que tem ELA, está sujeito a ter, né? A ela, aqui no mundo, dá 10% dos pacientes de ela são familiares e 90% esporádico.
ela é responsável por 2 mortes por 100 mil habitantes por ano. A incidência é entre 6 e 10 pessoas a cada 100 mil. Isso quer dizer que ela é uma doença muito rara. Não só rara, como muito rara. Estima-se entre 300 e 400 mil pessoas com ela no mundo. Tá? Aqui no Brasil, nós somos entre 13 e 15 mil pessoas com ela. Existe um ligeiro predomínio para o sexo masculino, em torno de 54%, 55% homens, 45% mulheres. Normalmente atinge pessoas acima dos 50 anos, quando ela familiar se manifesta antes, mas nós temos casos de ela esporádica já com 18, 19 anos, raros, mas tem. Em média, a sobrevida do paciente é de 3 a 5 anos, mas há exceções, né? Nós temos pessoas que a gente tem, tanto no Brasil quanto no exterior, pessoas que viveram 50 anos após o diagnóstico, né? A ela no Brasil. Não há nenhum estudo epidemiológico aqui feito pelo Ministério da Saúde, mas a gente estima ser entre 13 e 15 mil brasileiros diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica. O SUS fornece gratuitamente o único medicamento que tem para ela, que é o Riluzol, e quando o paciente começa a ter dificuldade para respirar na fase inicial da doença, a Secretaria Municipal de Saúde fornece o BiPAP, que é um aparelho que ajuda o paciente com a falta de ar. Por ser uma doença rara, ela é pouco conhecida da população, incluindo as pessoas da área de saúde. Isso gera muitos erros nos atendimentos multidisciplinares, e isso leva os pacientes a óbito por falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Essa foto aqui é de um simpósio, do quarto simpósio promovido pela associação em junho de 2019. Depois desse simpósio, nós fizemos todos online, só o último agora em junho de 23, que voltou a ser presencial. Aqui a gente fala que a gente existe para ter o sorriso e a alegria dos nossos pacientes, né? Aqui estão vários pacientes de ela, que a gente capturou uma imagem aqui deles vivendo, apesar vivendo, eu digo, vivendo a vida, né? Levando a vida, o paciente, apesar de todas as limitações, sai de casa, passeia, viaja, faz tudo o que tem que fazer, não deixa de viver a vida, né? Falando um pouquinho da associação, a Associação Procura da Ela não tem fins lucrativos. Todos nós da diretoria e do conselho trabalhamos, é um trabalho pro bono, voluntário, né? A missão da associação é promover assistência social, informações e orientações, o cuidado, o acolhimento das pessoas com ela e das suas famílias, capacitar os familiares, cuidadores e os profissionais de saúde. A sede é aqui em São Paulo, capital, na Rua Doutor Diogo de Faria, aqui na Vila Clementino, perto do Hospital São Paulo. Ela é formada por uma diretoria executiva, a qual eu tive a honra de presidir desde a fundação até 2019. Em 2020, passou a ser presidida pela Lina Pardo, que está aqui na foto comigo, e a minha esposa. Eu fui para a presidência do conselho, onde eu estou até hoje. Nós temos um conselho fiscal e um comitê científico, do qual, com muito orgulho, a Cida, a esposa do professor Pellegrino, faz parte desse comitê científico também. Onde a Procura participa? Como eu disse no comecinho, ela faz parte da International Alliance, Aliança Internacional, onde recebe constantemente informações da evolução das pesquisas e novidades no mundo da ELA. É membro fundador da UNELA, na América Latina, onde atua com os demais membros da associação na troca de informação, faz parte da UNELA Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Venezuela e México. O Uruguai é um membro convidado, porque não tem associação formalizada lá, é um grupo de ELA. E é membro fundador da Febraharas, que tem associações de mais de 70 doenças raras diferentes. É um mundo que a gente até desconhece, de tantas doenças que a gente nem fala. Tem doenças que tem um paciente
no Brasil, algumas delas doenças bem complicadas aí de viver. Nós temos muitos parceiros comerciais que nos ajudam, a grande maioria deles, como a Resmed, Lumiar, Equipamed, Vitalair, Gaslive e Philips, são empresas que fornecem equipamentos de respiração, equipamentos de ventilação, que é o que o paciente mais usa, e eles nos ajudam com descontos para a gente adquirir esses produtos. A Biogen, que é uma empresa que desenvolve medicamentos fora do Brasil, e são medicações genéticas que ainda não estão disponíveis no Brasil, e a RBS e a Cibian, que são empresas que fazem um aparelho para o paciente que só mexe os olhos poder se comunicar através do movimento da íris. Ele consegue usar um notebook e se comunicar. Ele vai digitando, movimentando os olhos, digitando letra por letra, e assim ele se comunica. Inclusive, o marido da nossa presidente, que faleceu há poucos meses, ele escreveu um livro de mais de 200 páginas, todinho através do movimento dos olhos, digitando letra por letra, e converteu o valor da venda desse livro para a associação. Foi, durante os últimos 2 anos, nossa maior renda que nós tivemos, a venda do livro dele. A Procura trabalha com voluntários e sobrevive da doação de pessoas físicas e jurídicas. A gente não tem nenhuma verba do governo, nunca recebemos nenhum auxílio governamental. Até 2019, nós não tínhamos nenhuma sede, nós se virávamos aí sem ter nenhuma sede física. Em 2019, no finalzinho de 2019, em dezembro, nós alugamos uma sede, passamos a ter 2 assistentes sociais, hoje são 4, que são as únicas pessoas contratadas da associação, que recebem salário na associação, e temos 3 estagiários, que recebem um transporte. Elas atendem em São Paulo, na nossa sede ali, na Diogo de Maria, na Vila Clementino. Temos uma equipe de 36 profissionais, todos voluntários, que atendem os pacientes mais carentes, são fisioterapeutas, fono, nutri, médico, cada um ajuda da forma que pode, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todos fazem aí um excelente trabalho. Nós temos 37 representantes distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. Alguns são profissionais de saúde, alguns são familiares, outros são próprios pacientes mesmos, distribuído em todos os estados. Alguns estados têm mais do que um, em diversas cidades. Eles ajudam a gente quando tem um paciente diagnosticado, vamos dizer, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente aciona o nosso representante em Belo Horizonte, ele faz o acolhimento desse paciente, vê o que o paciente precisa, aciona aqui a sede em São Paulo, olha, o paciente precisa de dieta enteral, o paciente precisa de sonda, precisa de um aparelho, e a gente vai atendendo. Os aparelhos adquiridos, eles formam, ou que a gente recebeu em doação, formam o nosso ativo, né? Eles são emprestados aos pacientes. Mesmo o BIPAP, que o Estado fornece, a Secretaria Municipal fornece, às vezes não fornece rápido, leva um tempo, por causa da burocracia do Estado, e o paciente tem falta de ar, não pode esperar, então a gente empresta até que a parte burocrática aconteça e ele consiga do Estado, aí ele nos devolve. Todo empréstimo que a gente faz de equipamento é sempre 100% gratuito. A gente envia por correio, paga o correio, manda para o paciente, depois o paciente devolve por Sedex reverso, a gente paga a postagem de volta, o aparelho vem, a gente faz seguro, porque a gente já teve problema de caminhão do Sedex que é roubado, porque o Sedex também transporta muito celular, esse tipo de coisa, então esses caminhões são assaltados e a gente acabava perdendo alguns aparelhos entre o pessoal ir roubar celular, roubava os nossos equipamentos também. Então, a gente faz seguro, faz tudo para não perder o equipamento, né? Então, a gente arca com tudo isso. Então, os aparelhos, e oferecemos cursos de capacitação aos cuidadores e aos profissionais de saúde no tratamento da ELA. As campanhas realizadas. A doença ficou mundialmente conhecida em 2014 com o desafio do balde de gelo, que mobilizou milhares de pessoas em todo o mundo, com a adesão
de muitas celebridades globais e nacionais. A Procura, naquela ocasião, que era uma associação recém-fundada, tinha menos de um ano, recebeu mais de R$ 500.000 com a campanha e, com isso, conseguiu adquirir dezenas de equipamentos e suprimentos para os pacientes. O número de participantes no nosso grupo de discussão, que é no Facebook, sobre a doença, aumentou mais de 400% durante a campanha do balde de gelo. E, para vocês terem uma ideia de como o tema foi importante em 2014, foi o tema, o Ice Bucket Challenge, em inglês, foi o tema mais buscado no YouTube no ano de 2014, no mundo inteiro. Ele marcou o início da maior conscientização sobre ela, cuidados especiais que os pacientes dessa doença necessitam, né? Aqui está a foto do Bill Gates fazendo o desafio do balde de gelo, entre tantas pessoas famosas, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui todo o pessoal da Globo, Fausto Silva, Ana Maria Braga, todos participaram, todos colaboraram com as associações, foi muito bacana naquele ano, realmente foi um ano histórico e que, apesar de todo o esforço mundial, nós nunca conseguimos replicar isso. São aquelas coisas que acontecem uma vez na vida e nunca mais, né? A Procura faz sempre campanhas para arrecadar, faz jantares beneficentes, faz rifa no Natal, rifa na Páscoa. De novo, aqui está o livro Na Estrada da Vida, que eu falei que é um livro grosso, escrito pelos olhos, pelo paciente Fábio Carvalho. Tem outro livro da Maria Lúcia Wood Saldanha, que ela fez, A Vida é Bela, também escrito com os olhos. A gente faz campanhas para trazer esse aparelho que eles escrevem nos livros, que chama-se Toby. Quando algum amigo vai para os Estados Unidos, a gente pede para comprarem lá, que é muito mais barato que aqui. A gente compra e eles trazem para a gente. A gente fez um passeio de moto, porque o Fábio era motociclista, então ele tinha muitos amigos motociclistas. A gente fez um passeio de moto em prol da conscientização da ela, em 18 de junho, saindo aqui do estádio do Pacaembu, foi até a Ponte Estaiada, com apoio do CT, da Polícia Civil, foi muito bacana. Participaram 300 motos, 500 pessoas. Teve outros eventos, participamos de um evento em Interlagos em 2022, 2023. Enfim, são todas formas que a gente vai arrumando para conscientizar as pessoas da ela e para arrecadar fundos, né? Não foi o caso da motociata, não teve custo nenhum, foi só para divulgar mesmo a doença, todo mundo usando uma camiseta chamada Ela nas ruas, mas a gente sempre tem duas metas, né? Conseguir levantar fundos ou divulgar a doença, que a gente sempre acha muito importante que as pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Que as pessoas já tenham ouvido falar, saibam o que é, porque se amanhã tiver alguém diagnosticado, você fala, poxa, eu sei o que é, eu sei que existe a procura, você pode encaminhar o paciente para lá para que ele seja é, é, bem encaminhado, né? Que a gente possa falar, olha, tem gente que entende dessa doença, a gente pode ajudar, enfim, que ele possa ter qualidade de vida, né? Com essas arrecadações que a gente consegue, a gente compra ventiladores de suporte à vida, assistente de tosse, BIPAPs, ambus, máscaras. Só para vocês terem uma ideia, esse ventilador de suporte à vida, que é esse primeiro que aparece aqui, esse aparelhinho pequenininho aqui, que pesa 1,5 kg mais ou menos, custa R$ 75.000, né? E o paciente, quando ela evolui ao ponto do paciente ter uma traqueostomia, ele precisa desse aparelho ventilando 24 horas por dia. Se o aparelho para, ele morre. E ou ele fica morando numa UTI de um hospital, ou ele tem esse aparelho e vive com ele em casa, né? E esse aparelho o governo não dá. Ou ele aluga e paga R$ 4.000 por mês de aluguel, ou ele tem um home care que fornece, mas se ele não tem seguro de saúde, que é o que acontece com 75% da população, ele não tem como ter, nem como pagar o aluguel e nem tem quem forneça. Então, a associação fornece gratuitamente, faz a manutenção, envia para a casa do paciente, fornece filtro, circuito, máscara, tudo que o paciente precisa para ele ficar com isso e poder ficar em casa e não viver numa UTI, né? Esse aparelho é portátil, tem bateria, se acaba a luz, ele pode sair de casa, passear com o aparelho, enfim, uma qualidade de vida 100 vezes maior do que viver numa UTI. E, fora isso, ele sobrecarrega o sistema de saúde pública se ele mora numa UTI
ele está ocupando um espaço de alguém que realmente precisa de uma UTI, né? Que está explicando quais são os ativos que nós temos hoje, esses equipamentos de ventilação de suporte à vida, os assistentes de tosse, o aspirador, o TOB e os BIPAPs, né? Além de cadeira de rodas, cadeira de banhos, guinchos para transferir o paciente da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, colchões pneumáticos que ajudam o paciente a não formar escara e outras coisas. Esse assistente de tosse, só para vocês entenderem, o paciente de ELA, ele não tem um problema pulmonar, ele tem um problema muscular. E aí a gente está falando do diafragma, que é um músculo, né? Então, a gente, quando inspira e expira, quem está trabalhando para a gente é o diafragma, né? O paciente de ELA, ele não tem essa força no diafragma. Então, este aparelho, o que ele faz aqui não tem nada de oxigênio. Ele simplesmente empurra o ar para dentro do pulmão e puxa o ar para fora do pulmão, né? Tem gente que tem a apneia do sono e usa um CPAP. Esse aqui seria como se fosse um CPAP, só que ele faz o papel de duas vezes. Ele põe o ar para dentro e tira o ar para dentro. E outro problema é que o paciente de ELA, como ele não tem este músculo do diafragma funcionando, ele não consegue tossir. Então, ele não consegue expelir a secreção. Então, ele precisa do assistente de tosse, que são essas máquinas aqui de baixo. Ele puxa a secreção para fora com uma força muito grande e assim você mantém o paciente com higiene brônquica. O paciente não faz, quem consegue usar esse aparelho, quem tem a sorte de ter um aparelho desses, consegue não ter pneumonias, não faz pneumonias e consegue sempre estar com higiene brônquica, evitando assim infecções pulmonares. Hoje, a procura no total, ela tem 45 aparelhos de suporte à vida, que são esses mais caros, tem 102 aparelhos BIPAPs, que são esses que normalmente as prefeituras emprestam, e tem 49 aparelhos de assistente de tosse, né? Desses aqui todos são só os biníveis, né? O BIPAP, que são 102 aparelhos que a gente tem, que por lei o SUS é obrigado a emprestar para os pacientes. Então é o mais fácil, são os mais baratos e os mais fáceis da gente ter sempre em estoque. Os outros que a gente tem, 45 de suporte à vida e 49 de assistente de tosse, são aparelhos que, mesmo na associação, a gente tem uma fila de espera para conseguir. Porque quando vai para o paciente, só volta quando o paciente vem a óbito, entendeu? Porque não tem outra forma dele conseguir. A gente tem o TOB, que é esse aparelho que está aqui na foto de baixo, né? Você vê ele aqui, parece uma canetinha, né? Não sei se dá para ver aqui na foto, ele está embaixo do notebook aqui. Ele fica colocado entre o teclado e a tela. Dentro dessa canetinha, o tamanho de um pouco maior que uma caneta mesmo. Dentro dela tem 4 câmeras. E elas vão acompanhando o olhar, o movimento da sua íris. Para onde você olha, as câmeras vão pegando, você põe um teclado virtual na tela e você vai olhando para as letras. Conforme você para numa letra, ele vai escrevendo para você. Então, nós temos 18 notebooks, porque a pessoa, alguns amigos que a gente tem, nós, vão trocando de notebook e doam para a associação um notebook usado e a gente empresta para alguns pacientes mais carentes que não têm nem a condição de comprar um notebook parcelado, tal. A gente empresta o TOB com o notebook. Mas a gente tem 119 TOBs emprestados e 18 notebooks. Normalmente a gente empresta o TOB e a pessoa compra o notebook para poder usar o TOB no notebook. Tem alguns casos que a gente empresta junto com o TOB e o notebook, que a pessoa é extremamente carente, mesmo um notebook de R$ 1.000 e poucos, que dá para comprar em 24 vezes da parcela de R$ 100 aí no mercado, aí, fast shop, casas Bahia, você não tem nem condição de pagar essa parcela. Então a gente empresta conjunto completo, só a pessoa não precisa de nada, ela sai falando. Inclusive, ele verbaliza o texto que você escreve. A procura tem muita força, ela nasceu nas redes sociais, e ela tem muita força nas redes sociais, é o maior grupo de discussão de ela no mundo,
no Facebook, nós temos o grupo Procura da Ela, são 28 mil pessoas no Facebook. Nós temos o canal do YouTube, são 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Também é o maior canal de ela do YouTube do mundo. Ele é gerenciado pela Silvânia, que estava aqui conosco, não sei se ela ainda está, mas acho que está. Ela é paciente de ela, diagnosticada há quase 25 anos, e ela toca o canal do YouTube, ela é diretora da associação, e ela não faz só isso, não, ela faz muitas coisas para nós, mas entre elas, ela toca o canal do YouTube, ela é responsável pelo tamanho que esse canal se tornou, pelo trabalho que ela faz. No Instagram, a Procura tem mais de 25 mil seguidores, e na fanpage do Face também tem 26 mil seguidores. Ou seja, nós temos, levando em conta o quão a doença é rara, nós temos muita força nas redes sociais. Nossos objetivos para o final deste ano é participar do 34º Simpósio Internacional de ELA, promovido pela International Alliance, que acontece na Basileia, na Suíça, agora, dia 1º de dezembro. Dia 30, nós embarcamos. Para ficar claro, essas viagens são sempre pagas com dinheiro nosso, pessoal, não envolve nenhum custo para a associação, a gente vai por nossa conta, hotel, viagem e a inscrição no simpósio é a gente que paga também, ou seja, não mexemos em um centavo da associação. Todo o dinheiro da associação é usado para compra de equipamentos e agora despesa da sede e despesa com as assistentes sociais. A gente não usa absolutamente nada conosco. Então, se a gente pode ir, o último que eu havia ido, aqui, eu estou aqui no cantinho, aqui atrás da a minha amiga da Bélgica, aqui na cadeira de rodas, eu estou aqui, foi em 2019, no 30º simpósio na Austrália, depois não fui mais, e agora estou indo para o 34º, mas sempre por conta própria. Fui rápido demais aqui, peraí. Perdi aqui, peraí. Então, e agora para 2024, conseguimos atender. O que nós queremos para o ano que vem? Conseguimos atender mais pessoas com ela e seus familiares, projeto de capacitação de profissionais de saúde da Rede SUS, né? O primeiro vai ser em março de 24 em Vitória, né? Nós queremos fazer um projeto de capacitação de profissionais de saúde intensivista nos hospitais. Acredito que vamos começar pelo Hospital São Paulo e vamos fortificar um projeto que a gente já tem de visita aos pacientes de ela na casa deles. As assistentes sociais, junto comigo ou com a Lina, a gente faz uma visita para ver como os pacientes estão, de alguma coisa, enfim. É uma visita social mesmo e aproveitamos e vemos se eles estão com alguma carência, alguma coisa que a gente possa fazer. Sempre mirando nos pacientes mais carentes, que precisam de algum auxílio. Como pode-se ajudar a associação, ser um anjo da associação? Pode sempre doar diretamente na conta da associação, né? O nosso CNPJ é o nosso Pix, tem um QR Code. No site da associação, que é o procuradaela.org.br, você tem lá, você pode ajudar via PayPal, via PagSeguro, tem o nosso Pix. E uma forma que a gente arrumou para que as pessoas possam nos ajudar e nos dar uma certa segurança é essa campanha dos anjos. Por quê? Porque mais importante do que ter uma doação esporádica é ter uma doação regular. Então, a gente sabendo que todo mês entra 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 15.000 por mês para a associação, a gente pode se programar com o salário das meninas, com aluguel. Então, o anjo é aquela pessoa que nos ajuda todo mês. Então, você pode se tornar um anjo com R$ 10 por mês, R$ 25 por mês, R$ 50, 100, 1.000, 500, enfim, cada um ajuda da forma que pode.
E a gente tendo essa carteira de anjos, a gente consegue se é, ter uma programação com as nossas despesas fixas. E, claro, a gente vai sempre fazendo os eventos para ter uma entrada esporádica, como eu falei, jantares, chás, tudo isso. Na pandemia, houve uma diminuição de todos esses eventos, né? Mas que, graças a Deus, foram voltando aí e a gente consegue é, arrumar um pouquinho mais aí a carteira, porque os problemas dos pacientes não param, né? Aqui estão todos os nossos contatos, nosso site, nosso grupo do Facebook, nosso e-mail, telefone, WhatsApp, o endereço da associação. E, novamente, eu queria agradecer ao professor Lima a oportunidade de estar aqui, aos amigos rotarianos, tempo que vocês pensaram. Eu espero ter acrescentado alguma coisa de conhecimento, falado um pouquinho sobre a doença, sobre a associação, e dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, explicando um pouquinho sobre a procura, o trabalho que a gente faz. E se tiverem alguma dúvida, eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, mas tento explicar um pouquinho o que é a ela e o que é o trabalho que a gente faz aí para vocês. Joia. Obrigado, Jorge, pela sua explicação muito fantástica. A gente não tinha noção assim, de quantas pessoas existem e não tinha noção também, né, desde de quando você fez aquela apresentação, né, na faculdade, a gente quase não via falar, eu né, pessoalmente, não ouvia falar muito. Né? A primeira vez foi sobre aquele do filme, né, que você comentou, mas assim, nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei impressionado com o Toby, né? Aí a pergunta é, Jorge, aproveitando aqui, abrindo aí o leque de perguntas, né? O Toby é aquele aparelhinho, né? Como se fosse vamos falar lá, um DVDzinho, né? Tá fechado o seu som. Ele é do tamanho de uma caneta, ele fica deitadinho assim entre o teclado do notebook e a tela. Ele é pequenininho, tamanho de uma caneta, preta, assim. É isso aqui, ó. Ele não é maior que uma caneta, assim. E ele Ah, tem umas 4 câmeras embutidas dentro dele, né? E o paciente olha para o aparelho conforme ele põe na tela um teclado virtual, sabe? Do Windows mesmo. E aí, uhum, conforme ele vai fixando em cada letra do teclado, ele vai olhando, ele para na letra, você programa o tempo, tudo faz uma calibração toda antes de usar. Conforme você para na letra, ele escreve aquela letra. E aí você consegue digitar, entendeu? Só com o movimento dos olhos, você vai olhando para aquele teclado na tela e ele vai captando o seu olhar e você vai digitando. Mas ele, além de você digitar um texto no Word, vamos dizer assim, ele tem acesso a e-mail, a WhatsApp, a tudo. Então, o nossa, paciente que estava lá acamado, que não conseguia falar com ninguém, só ficava no sim ou não, falando com a cuidadora que estava do lado dele, abre um mundo novo para ele, né? Quer dizer, não é só escrever um livro, ele começa a conversar com os amigos, ele entra no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Então, ele passa a ter uma sociabilidade enorme com aquilo, né? É, quando a associação foi fundada, em 2013, esse aparelho custava R$ 45.000. Hoje, lá na Amazon dos Estados Unidos, a gente paga US$ 300. Quer dizer, como nossa, desabou, né? Aqui no Brasil ainda está uns R$ 4.000, mas lá a uhum, gente paga US$ 300. Então, às vezes sempre tem alguém que está indo para os Estados Unidos, tal, e fala, compra um para mim, eu pago os US$ 300, você traz para mim, que isso não dá problema na alfândega, é pequenininho, ninguém uhum, dá dor de cabeça. Então, a gente compra e doa, eu compro e dou para a associação, entendeu? Então, a associação vai, porque quando custava R$ 40.000, a gente comprava ficava 2 anos pagando prestação para comprar um. Hoje, por US$ 300, você consegue comprar 3, 4 no mesmo ano, entendeu? Então, vai
Tá muito mais fácil. Às vezes eu peço para algum amigo que está indo comprar um, eu falo, eu te pago, você traz, eu compro, mando entregar no seu hotel. Ah, mas aí você conta a história, o que comprar? Ele faz, não, então você compra um e eu vou comprar mais um, eu trago dois. Um eu dou de presente, um eu dou para associação. Fica uma coisa que não é um preço absurdo, né? Uhum. Era uma coisa caríssima, que a tecnologia barateou demais, né? Com o passar de 10 anos, o que era uma coisa que era só para o paciente que era extremamente rico e ainda ele pagava parcelado. Hoje lá, aqui ainda é caro, ainda não é caro, né? 3, 4 mil reais é caro, mas lá fora tá US$ 300, dá R$ 1.500, então não é uma coisa mais impossível, né? É. E é Tá? uma diferença brutal, né? De 1.500 praticamente, né, para 4.000 aqui no Brasil. É imposto, frete, né? É, é, Ah, Ainda são um problema, né? é, Aí a gente dá um jeitinho, né? A gente acaba comprando lá e pedindo para alguém trazer, né? Aí sai os US$ 300 mesmo. é a melhor forma. E aí a gente traz e a gente doa para a associação, né? Uhum. Não é dinheiro da associação, a gente compra e a gente doa, né? Eu só queria mostrar, só que você estava falando do Fábio, ó. Esse aqui é o livro dele, ó. Olha o tamanho do livro. Meu Deus, rapaz, olha o tamanho do livro. Olha a capa, ou seja, o livro é grosso mesmo, nem mal se Grosso. fala. nossa, É muito. ave, Esse livro pesa 1,8 kg, todinho meu, com os olhos, letra por letra. Ele demorou quase um ano para escrever. E assim, de trabalho árduo mesmo, sabe? E é muito legal. É segunda edição, revista e E ampliada. a tua... Não, rapaz, aí, olha, esse é um exemplo, né, de que tudo é possível. Exatamente, exatamente. E nos ajudou muito, porque esse livro, ele vendeu 1.500 livros, a R$ 200 cada livro. É um Cada livro. livro bom mesmo, capa dura, papel couché, com fotografias das viagens que ele fez. É um livro contando, quase o livro inteiro contando as viagens que ele fez de moto pelo mundo. Ele foi para o Himalaia, Ushuaia e tal, Alasca. E aí o último capítulo contando quando ele passou da moto para a cadeira de rodas, né? E aí foi Uhum. metido pela ela. E nos ajudou muito, porque foram R$ 300.000 que reverteu para a associação. Ele mandou fazer os livros, ele pagou a edição dos livros, e aí 100% da venda reverteu para a associação. Então, com esse dinheiro, nós conseguimos comprar é, muitos bipapes, máquinas de tosse, nos ajudou com aluguel muito tempo, enfim, foi um dinheiro muito bem-vindo. Fora que o livro ajuda a divulgar a doença. E para ele, durante 2 anos, um ano que ele escreveu e um ano que ele fez lançamentos, motociatas, foi no Interlagos para vender o livro, tudo para ele foi uma razão de vida, né? Uhum. Como é que fala? Um estímulo para ele, né? Fazer tudo isso. Ele sabe o bem que ele fez e passou 2 anos só trabalhando nisso e vendendo o livro como se fosse um dinheiro para a subsistência dele, né? Muito Uhum. a razão de vida dele. Você falou de uma outra senhora também que escreveu um outro livro, né? Isso, a Maria Lúcia, e Maria ela Lúcia. escreveu A Vida é Bela, né? É muito. A Maria Lúcia fez agora uma viagem, ela já usa traqueostomia, ou seja, ela depende 100% do aparelho, ela é totalmente dependente, de respiração mecânica, ela não se mexe, ela é cadeirante, e ela fez uma viagem agora de um cruzeiro de navio, foi para a Europa, e ela publica Pois é, em Curitiba, e era o sonho, o filho dela se formou na Marinha e o sonho dela era fazer um cruzeiro com o filho. E, e ela falou, eu vou, e a gente, nossa, mas será que vai dar certo? Tá todo mundo morrendo de medo. E ela saiu e ela publicou no jornal, agora no Diário Comércio de Curitiba, ela publicou semanalmente um artigo contando como é que foi a viagem, todos os percalços,
né? O navio parou em Roma, então como é que era andar em Roma, aquela Roma antiga, cheia de lugares que não tinham acessibilidade nenhuma, e ela com a cadeira de rodas, e cheio de lugares antigos que não dá para andar, nem a gente consegue andar lá, e ela com a cadeira de rodas e o filho e tal, e conseguiu ir fazer a viagem do sonho. Enfim, você vê que os pacientes todos, é, mesmo os pacientes que são do SUS, tudo, a gente consegue, eles conseguem ter vida, né? A gente fala, existe vida após a ela, né? E eles são, eu fico assim impressionado com a força de vida, a, a gratidão, né? Tem um outro paciente que escreveu um livro, Por que não eu? Né? Quer dizer, eu acho que a gente, eu acho que se eu tivesse esse diagnóstico, eu falaria exatamente o contrário, né? Por que eu? Que E ele escreveu um livro, Por que não eu? Né? Quer dizer, dizendo que ele não via nada demais ele ter sido escolhido para ter essa doença, tal. Enfim, uma visão muito positiva, né? Então, assim, a conclusão que eu chego é que todos é, são pessoas muito especiais, sabe? Muito iluminadas e isso dá muita garra para a gente seguir no trabalho que a gente tem. Eu não tenho ninguém na família com esclerose lateral amiotrófica, foi uma causa que eu abracei por conta de uma amiga que foi diagnosticada e queria montar uma associação e eu abracei a causa dela e entrei nessa mas eu nunca me arrependi não. Eu acho que é uma coisa que me deixa muito feliz, né? É muito trabalho, mas é uma coisa que me gratifica muito. A gente vê que a gente pode mudar a vida das pessoas e são pessoas, eu digo que o homem de um modo geral é muito manhoso, né? Eu às vezes ficava com 37 já falava assim, ai, tô com febre, né? Tô meio assim, preciso ir pra cama, tô gripado, e tal. Depois que você entra nesse mundo, É, você nunca mais dá uma dessa. é, Os valores mudam completamente, né? totalmente, Total. totalmente. Então, eu acho que assim, é tudo você vai aprendendo, né? A vida é um aprendizado e você entrar nesse mundo é um aprendizado muito maior e você passa a valorizar coisas que você nunca valorizou até então, né? A começar pelo ar que a gente respira, né? verdade. A partir da hora que você não consegue mais puxar o ar e precisa de uma máquina para fazer isso, a gente passa a valorizar as pequenas coisas, né? Então, eu acho que é isso. Eu falo que quando os pacientes agradecem o que a gente faz e tal, eu falo, não, é a gente que tem que agradecer, né? Porque o que a gente aprende, o que a gente vive, o que a gente vê eles passarem e tá sempre com um sorriso, né? A gente reclama de cada coisa aí, né? É o que eu falo, eu com 37,1 estava choramingando que eu estava com febre e não podia trabalhar. Aí você vê o paciente de ela, um desses que apareceu, o Rick, ele está na cama, ele tem ela há 10 anos, ele não sai da cama e ele é funcionário da Ernest Young e trabalha. Meu Deus, olha aí. Então eu falo assim, não tem para ninguém, né? A Silvânia, que está aí, é outro exemplo. Está aí, ela toca o nosso canal do YouTube, ela responde os e-mails da associação. Ela veio para São Paulo em outubro agora, para o nosso simpósio. Enfim, ela não para, está sempre correndo, sempre fazendo, sempre correndo atrás, atendendo pacientes novos, querem saber dela, como é que é ter, como é que é passar por uma experiência. Ela está sempre respondendo, sempre fazendo, sempre falando, sempre compartilhando, ajudando, e não tem tempo ruim, não. É verdade, né? Acho que a gente não percebe, porque a mente é poderosa, né? Agora, a questão da pessoa, que você falou, a gente está com a unha doendo aqui, já Hum. sente, né? Já começa a reclamar, porque agora, se você não conseguir respirar sozinho e respirar por máquina, né? Você está dependendo de tudo, mas a sua mente querer viver, né? Você querer viver e não existe limite, né? Para você é fantástico. Não tem. É claro que não é assim, né? Todo paciente, quando recebe o diagnóstico, tem
uma não aceitação, diz que prefere morrer do que viver desse jeito, que não vai passar por isso. Mas depois, com o passar do tempo, eles vão aceitando e é E impressionante, muda, né? muda. Ninguém quer morrer. É Ninguém verdade. sempre, sempre querem viver, independente do que vai acontecendo. É uma luta constante pela vida e sempre quer viver e sempre percebe que dá para viver com todas essas Dificuldade. dificuldades, dá para ter qualidade de vida, dá para fazer as coisas, dá para viver. A gente que está de fora, né, que não tem a patologia, que não tem a doença, fala assim, não é possível, não é possível. Eu não aguentaria isso. É isso que eu acho que a gente vê isso. Eu não aguentaria isso. Mas eles passaram por isso. Eles também falaram, eu não passaria por isso. Uhum. Eu não. É, Quando a coisa chega, eles aguentam. É uma É o força. chamado, é o chamado mindset, né? Você tem que fazer aí um mindset violento, né? Mudança e reverter mesmo, né? Esse é o ponto. É fantástico. Alguém mais quer fazer uma pergunta para o Jorge, eu Melania? queria só deixar os parabéns para o Jorge. Realmente, eu que estou com problema, não tenho problema. Meu joelho sarou hoje. Não é, mas é isso mesmo. A Meu gente. joelho sarou. Meu joelho, eu vou jogar bola. Né? Entendeu? Então, Jorge, é uma coisa assim, para a gente acreditar mais na vida, É bem né? mesmo. Para a gente dar valor mais na vida, para a gente olhar, tudo que a gente faz é pouco É perto verdade. de vocês, tá? Então, nós que estamos na associação de ajuda, que a gente participa de um monte de projetos e tudo, mas é muito pequeno perto do negócio dele, tá? Isso ensina a gente a dar valor à vida. Ensina ou te deixa caber como é que pode existir guerra no mundo, você sabendo como é que pode existir, cara. Troco do quê? Né? Então, estou de parabéns. É uma coisa realmente que a gente não tem problema nenhum. A gente, perto disso, você vê uma pessoa que escreve um livro desse, com os olhos, palavra por palavra, tá? A gente vai reclamar do quê, cara? Que eu cheguei do trabalho, cheguei agora, cheguei cansado, entendeu? Para mim vir correndo para ver você, tá? Então, fiz bem desse time, me fez bem. Eu sou pequeno, tudo que eu faço, que eu posso ajudar, é pequeno perto de vocês, tá? A gente vai estar sempre com vocês aí, nosso pensamento. Se puder ajudar, a gente vai ajudar, eu tenho, tá? Muito obrigado. Então, tá, Jorge? Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Pela sua luta, pela sua determinação, a favor da vida, né? Tá? A favor da vida, tá? Então, dá um exemplo que não tem preço, o exemplo que eles dão pra gente, Não, tá? não tem preço mesmo. E não é a luta deles, né? Não é o que eu faço, como eu falei. Eu Nada, aprendo com eles, né? Eu sou grato pelo que eu vejo e pelo que eu aprendi e aprendo a cada dia com eles. Porque eu não estou na tem mesma dúvida. situação que a sua. A gente vê que a gente não é nada e que os nossos problemas não são nada, né? A gente reclama, Nada, só isso, né? nada, nada, nada. A gente não tem problema nenhum, tá? A gente cria isso na cabeça, né? Então, perto disso, eu não tenho dor mais no joelho, não. É, não. Acabou minha dor. É, não. Era antes, Não, não. A gente Então, reclama de barriga cheia, né? É isso mesmo. exatamente, exatamente. Tá, tá? Então, uma coisa para a gente aprender, né? Sempre olha para trás, nunca reclama. E Deus também, ele prepara as pessoas certas para dar o exemplo. Né? Ele prepara quem pode passar para alguém exemplos. Isso é um exemplo de vida, cara. Entendeu? Parabéns. Parabéns aí, Jorge. Por todo, tá? Muito A gente obrigado. espera estar junto com você nessa um pouquinho, mas ajudar você no que for possível, tá? Obrigado.
Ok. Alguém mais? Thomas, Vânia? Jorge, eu não sei se talvez você consiga responder para mim. Tem vários estágios, né? A pessoa que tem ela, mas todo mundo que tem ela chega até a ventilação ou não? Chega, chega. Ah, tá. Existem dois tipos de ela. A gente não falou disso ali na apresentação, mas assim, ou ela começa pelas pernas e braços, né? Quer dizer, primeiro sintoma a pessoa começa a perder força e começa a ter uma, fugiu a palavra agora, começa a ter um problema nas mãos ou nos Uhum. pés, ou começa pela parte bulbar, que é pescoço. O primeiro sintoma a pessoa começa a ter uma modificação na voz, a voz vai ficando mais pastosa, começa a ter dificuldade para engolir e falta de... Não tem sintomas nos braços e nas pernas. É um tipo mais raro de ela, mas começa assim. E o mais comum é quando começa pelas pernas ou pelos braços, né? Mas ela acaba atingindo esta parte também, entendeu? É a Uhum. última, vem subindo, né? O mais normal é o paciente começa a sentir problema nas pernas, começa a cair, tropeçar, o pé fica meio flácido, então tropeça no próprio pé. Depois das pernas, começa a sentir nas mãos, não consegue, para uma mulher não consegue abotoar uma blusa, não consegue enganchar o sutiã. É o tipo de coisa que vai acontecendo, mas uma hora chega na garganta. Não tem saída. A doença, como ela pega todos os músculos do corpo, todos, menos os músculos que são involuntários, por exemplo, o coração não é afetado, né? É, mas ela pega os músculos. Então, ela pega este músculo aqui da garganta. E esse músculo a gente usa para respirar, a gente usa para comer e a gente usa para falar. Então, a hora que esse músculo cai de uma vez, fica totalmente flácido, você não consegue mais respirar porque ele colaba, ele fecha, entendeu? Você não consegue mais comer, então o paciente ele faz um furo aqui no estômago para se alimentar. A alimentação é dieta enteral direto no estômago. Ele precisa fazer um furo aqui, que é a traqueostomia, então ele faz gastrostomia, traqueostomia e perde a fala. Mesmo, não é que ele adianta que não existe um negócio chamado válvula de fala, que você pode colocar aqui na traqueostomia, mas o paciente não fala mais. Não adianta você querer que ele fale, ele não fala porque já desabou isso aqui, entendeu? Toda essa musculatura caiu, é uma flacidez. Da mesma forma que ele perde a força das mãos e das pernas, cai isso aqui também, entendeu? A doença atinge, não tem jeito, infelizmente. Nossa, realmente é uma coisa assim, muito triste, né? A gente realmente, no Brasil, o Zé falou, o problema da gente é muito pequeno, Nossa, muito pequeno. muito senhora. Agora, quando é ela bulbar, ela começa por aqui. Então, você vê paciente que já tem traqueostomia e sai andando, ele mesmo carregando o ventilador dele. Ele anda, mexe as mãos, mas não fala, não come e respira com o aparelho, mas ele anda. É um tipo mais Entendi. rápido de ela começar de cima para baixo, de baixo para cima. E normalmente não, sempre o óbito é causado pela parte respiratória, né? Porque ninguém morre porque ficou tetraplégico. Morre pela parte respiratória, sempre, né? Porque a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, começa a ter dificuldade para tossir, acaba fazendo pneumonia e, normalmente, os casos de óbitos que a gente tem na ELA é sempre pneumonia, né? Por isso que a máquina de tosse, o assistente de tosse, é um aparelho muito importante, porque quando o paciente perde a força de tossir, começa a juntar catarro, 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 aquilo faz uma pneumonia, não tosse, aquela pneumonia se espalha, vira uma Uhum. infecção generalizada e o paciente vem a óbito. Quando ele tem a máquina de tosse
e ele consegue tirar aquela secreção escura, meio esverdeada, ele consegue, junto com o antibiótico, ele sai daquela pneumonia. Mas se ele não conseguir expelir aquela secreção, ele acaba adoecendo mesmo. Ele acaba morrendo de infecção pulmonar. Aí vira uma doença pulmonar que não é da ela, né? É que ele não consegue cuidar. Entendeu? É É, bem complicado. é, com certeza. Presidente Luiz, Oi, companheiros, Paulo. Automás que está falando, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa, porque eu estava organizando um treinamento agora à noite e começou um pouquinho antes que a palestra. E eu não podia sair porque eu era o organizador e fiquei com medo de entrar e acabar derrubando o outro, né? Que também ela era pelo Zoom. Eu falei, não, deixa eu terminar aqui, que assim que terminar eu foco na outra palestra. Mas, Jorge, eu peguei o finalzinho, tá? Tem mais ou menos uns 15 minutos que eu tô aqui. A palestra ela fica gravada. Eu vou pedir para o presidente Luiz me disponibilizar depois um link, o vídeo, porque eu tenho o máximo interesse nela. E agradecer, né? Esse é um assunto que me interessa muito conhecer, me aprofundar. Eu sou advogado, especialista na área de direito da saúde, e eu quero me colocar à disposição para aquilo que vocês precisarem, para aquilo que eu puder ajudá-los, tá? Porque o trabalho que você faz é um trabalho que não tem preço, né? Eu estava até aqui pensando, eu acho que a humanidade, ela tem alguns anjos, e com certeza absoluta você é um anjo aqui na Terra, tá? Para essas pessoas, para a sociedade, para todo mundo. Parabéns pelo trabalho e pode contar comigo, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Ok, então, Jorge, eu quero te agradecer pela disponibilidade, né? Sei que você é uma pessoa bastante ocupada, viaja muito, está sempre aí, né, nessa correria toda. Mas obrigado por aceitar, obrigado por estar aqui com a gente, né? Quero agradecer também a Silvânia, né? A Silvânia que entrou também com a gente, está aqui, né? É uma guerreira. Então, obrigado, Silvânia, pela sua presença, de estar aqui conosco. Obrigado, Zé, obrigado, Vânia, obrigado, Thomas. E aí, eu tenho assim uma vontade muito grande de fazer com que o nosso clube, né, também participe, ajude, né, de uma forma com os equipamentos. A gente vai levar esse assunto, né, para o conselho, para a gente debater, para os demais companheiros e ver o que a gente pode dentro de uma das vertentes que o Rotary tem em termos de trabalho, que é a saúde, né? A saúde é uma delas. E aí a gente vê onde nós podemos colaborar para, né, dar mais suporte aí para você e você poder atender mais gente do que tem atendido até hoje. Maravilha. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço toda a ajuda que vocês eventualmente puderem dar. Eu sei da importância do trabalho do Rotary em diversas frentes aí que ele faz. E da forma que vocês, a Silvânia está aqui agradecendo, Aham. eu só posso agradecer. O trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente faz. A associação está sempre crescendo, por mais que a gente faça. A gente não tem braço para atender todas as demandas de todos os pacientes. Hoje, o nosso maior foco é na região norte do Brasil. É impressionante. Eu achava que o grande problema de carência do pessoal fosse na região nordeste, mas a região norte é 100 vezes mais carente que a região nordeste. Então, a gente tem pacientes no Amazonas, no Pará, Amapá, Rondônia,
é uma coisa assim de uma tristeza que vocês não fazem ideia. O neurologista mais próximo está a 600 quilômetros de um paciente de ventilação mecânica numa cadeira de rodas, num lugar que precisa pegar barco. Assim, é uma coisa inacreditável. Então, assim, a gente tenta fazer, mas a coisa é feia mesmo. Então, toda ajuda é muito bem-vinda e, de novo, agradeço a oportunidade. É muito importante para a gente poder estar divulgando o trabalho da gente, poder estar divulgando a esclerose lateral amiotrófica, porque é uma doença rara. Então, eu só posso agradecer a oportunidade. Muito obrigado, professor Luiz, muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. Até Então, logo. Tá. obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Wanda. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.